Gente, hoje eu quero falar a respeito de noite na existência humana. Quando a noite na existência da vida dos homens, na vida humana, essa noite parece não ter fim. E quando eu senti no coração o desejo de falar a respeito disso, eu fiquei pensando que existem situações de verdade, existem momentos na vida do ser humano que tudo, exatamente tudo ao redor da vida humana, sugere que nada vai terminar bem. Às vezes você olha, isso pode acontecer com você, isso pode acontecer com alguém que você conhece. Parece que tudo, a vida, ela tem contra eles alguma coisa. Eu sempre digo assim, parece que o universo conspira contra essa pessoa. Às vezes pode ser a gente mesmo, a sensação que nós temos, a sensação que nós nos encontramos é exatamente essa sensação. E quando isso ocorre, quando isto acontece com a gente, o que é normal? O que seria normal? O que seria normal é eu e você, nós desejarmos sairmos dessa situação o mais rápido possível. Quando nós vivenciamos um momento de noite escura em nossa alma, em nossa vida, o que nós precisamos, o que nós sentimos dentro de nós é essa urgência de nós sairmos dessa situação. E quando eu penso nisso, de verdade, na minha mente, no meu coração, vem muitas imagens, vem muitos personagens da Bíblia, vem muitos homens e mulheres que vivenciaram isto. Existem passagens na Bíblia que nos mostram isso. Eu poderia citar algumas aqui, exemplo, Ezequias, quando ele iria morrer e ele pediu para Deus mais um tempo de vida, e Deus deu a ele 15 anos de vida. A alma dele, ela foi inundada de um espírito de tristeza, a alma dele foi inundada de um sentimento de angústia. Mas quando eu olho para um livro em especial, eu vejo isto de maneira abundante. Eu vejo isso de maneira abundante no livro dos Salmos. Eu sempre digo isto, né? As pessoas acabam até marcando a gente por algumas coisas, e as pessoas costumam dizer que o pastor Cássio, ele é o pastor que gosta do livro dos Salmos, e que o pastor Ivaldo gosta do livro de Provérbios. Na verdade, eu tenho certeza que tanto eu como o pastor Ivaldo, nós gostamos de ler todos os livros da Bíblia, mas eu vejo nos Salmos, e quando eu me refiro aos Salmos, eu gosto bastante dos Salmos, porque eu vejo nos Salmos que os Salmos, eles nos revelam. Os Salmos nos mostram quem nós somos de verdade. Mostra a nossa fraqueza, mostra o momento de angústia, mostra e nos revela os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas inseguranças. Isso nós vemos nos Salmos de modo muito constante. É sistemático isso no livro dos Salmos. Por exemplo, o Salmo 30, no verso de número 5, existe esse texto que fala assim. É muito claro o Salmo de Davi, quando ele fala dessa noite escura, dessa noite que chega na alma, na vida. Ele diz assim, porque não passa de um momento a sua ira. E ele fala, o seu favor dura a vida inteira. E ele diz assim, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Outro salmo também que eu vejo é o Salmo 130, e eu me lembro muito bem dele, quando o salmista, no verso 1, ele fala, das profundezas a ti clamo, tem misericórdia de mim, escuta a minha oração, mas especialmente no verso 6, o salmista ele fala assim, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. E o salmista, ele fala isso,
gente, o salmista ele ora a Deus desta forma, no Salmo 130, porque a sensação que o salmista tem em sua alma é dessa escuridão, dessa noite que chegou. E no caso do salmista ainda é algo literal mesmo, a noite para ele era uma noite longa, em função de tudo aquilo que ele vivenciou. Alguns estudiosos dizem que este Salmo 130 é o momento em que o salmista fala e sente o peso do pecado sobre a vida dele em função da sua desobediência para com Deus. Então, ele fala, contigo está o perdão para que seja temido, e ele diz mais, se tu observares iniquidade, quem subsistirá? Outro salmo, que é um salmo também de Davi, ele diz assim no Salmo 55, do verso 6 ao verso 8, então disse eu, quem me dera asas como pomba, quem me dera eu tivesse asas como de pomba, e ele fala assim, eu voaria e acharia pouso, e eis que eu fugiria para longe e ficaria no deserto, e dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval. E aí está escrito nessa tradução que você está vendo, que é a mesma tradução que eu tenho aqui, Procela, mas a tradução em outras linguagens fala tempestade, ou seja, ele sairia depressa em rumo ao deserto para se abrigar do vendaval e da tempestade. Agora, pensando nessa questão da noite escura, da noite que chega em nossa alma, em nossa vida, em nosso ser, eu penso que tudo isso pode acontecer de diversas formas, isso pode acontecer e acontece de diversos modos, através de muitas experiências não boas, experiências negativas e experiências na vida não saborosas, não são momentos bons da gente recordar, da gente viver. Isso pode acontecer, por exemplo, através de uma perda de um emprego. O emprego que era o sustento da tua casa, era o teu porto seguro, e de repente você perdeu o teu emprego. Isso se traduz, isso também se personifica, isso ganha verdade, ganha vida em nós também, por meio, por exemplo, da perda de um ente querido. E também pode acontecer por meio de uma doença que nos toca, ou por meio de uma doença que toca alguém a quem nós amamos. E essa sensação da escuridade em nossa alma, ela vai crescendo, gente. Ela vai se avolumando em momentos deste tipo. E a sensação que nós temos é exatamente como eu disse no início, que seria o título da palavra. Essa sensação é que parece que a noite que chegou, ela é interminável. A noite, ela não terá fim, ela não chega ao seu fim. Com isso, a nossa alma, ela dói. Com isso, o nosso espírito parece que está se esfacelando, o nosso espírito parece que está se quebrando. E o desejo que passa a existir dentro de nós é exatamente esse aqui, do Salmo 56. Quem me dera eu tivesse asas como de pomba. Quem me dera eu pudesse voar rumo a um lugar tranquilo no deserto, me esconder do vento, da tempestade, me esconder deste vento que se tornou um vento tão avassalador e tão negativo, e pior de tudo, essa tempestade que parece que não tem nenhum fim. Situações assim nos trazem essa impressão. Situações assim nos trazem, de fato, essa percepção que parece que nunca chegará o fim dela. As coisas parecem que nunca chegarão ao fim. Mas eu creio de verdade, meus irmãos, eu creio com todas as forças do meu coração que aquilo que Davi disse no Salmo 30 é uma realidade para nós hoje. É uma realidade para nós amanhã. Será uma realidade sempre para todos aqueles que se aproximam de Deus e vivem para Deus. Quando ele diz que o choro pode durar, pode permanecer uma noite inteira, e ainda que essa noite ela pareça a cada um de nós que vivencia um momento negativo, pareça uma noite interminável, a certeza que nós temos é que a alegria do Senhor, a alegria e o sol da justiça virá pela manhã. E pensando nisso, como eu disse para vocês no início, eu fiquei pensando em alguns personagens, e eu penso em alguns personagens, mas eu me lembrei especificamente de um que vivenciou esse momento da noite que chegou, do sol que se foi, do dia que raiava com sol, com luz,
E de repente ele, quando percebeu, o dia dele foi se tornando escuro, escuro, e a noite caiu, e ele, quando se viu, ele se viu em meio a tantos problemas e tantas dificuldades. Eu lembro de José. José é um exemplo clássico para nós, neste momento em que a situação da vida, em que as dores da vida parecem inacabáveis, parecem intermináveis. E eu vejo isso, em primeiro lugar, quando José ele é vendido como escravo pelos seus irmãos. O texto de Gênesis, a história de José, ela se concentra em Gênesis, nos revela que ele era um menino muito amado. O texto fala que José era um jovem muito amado. José ele tinha 17 anos, José ele ajudava seu pai, e José ele era amado por uma razão, porque ele era o filho de Jacó da sua velhice. Filho com a mulher que ele amava, filho com a mulher que ele gostava tanto. E o texto de Gênesis, no capítulo 37, no versículo 3, diz isso. Esse texto que está aparecendo para você, que diz assim, que Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da velhice. E a história de José aqui nos revela que esse amor de Jacó para com ele causou a ele problemas, porque os irmãos de José foram incitados por esse amor de Jacó a ele, esse amor que Jacó devotava a José, e eles passaram a odiá-lo. E o texto no capítulo 37, no verso 4, nos diz assim: vendo, pois, os seus irmãos, que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, eles odiaram a José, e já não podiam falar com ele de modo pacífico. Eu fico imaginando, eu não sei você, mas toda vez que eu leio a história de José, e ela se acaba, a história ela é finalizada no livro de Gênesis, no último capítulo, no capítulo 50, eu fico imaginando que José, ele era um jovem que carregava um espírito de uma doçura incrível. José, ele era dócil, pois quando eu olho aqui para o livro de Gênesis, e eu vejo as histórias que aconteciam com José, os momentos de vida que são revelados a respeito de José, eu não consigo enxergar um José diferente disso. Um José bom, um José amável, um José dócil, um José amigo, um José companheiro, um José sonhador. Porque o texto fala assim que José, ele era um sonhador. José sonhava as melhores coisas para ele. José sonhava e às vezes nem sabia. E José sonhava, e por ser um sonhador, isso trouxe problemas a ele. Agora, os seus sonhos tinham a direção de Deus para ele, embora ele não soubesse. E, embora José não imaginasse isso está em Gênesis do capítulo 37, do verso 6 ao verso 11, que nos conta essa passagem de José. Em Gênesis 37, 20, então, quando eu olho pensando nessa noite escura que se abate sobre nós muitas vezes, e essa noite que chega com essa capacidade de fazer com que a gente olhe para a noite, olhe para os problemas. Eu estou me referindo à noite como dificuldades, essa escuridão que chegou, o problema que chegou, e a noite ela é longa, interminável. Começa no verso 37 e no versículo 20, quando os irmãos planejam matá-lo. O ódio dos irmãos por José é tão grande que eles têm um plano: nós queremos matar a José. E os seus irmãos então planejam matá-lo, mas Rúben, um dos seus irmãos, não permite, e lança ele numa cisterna que não tinha água, e ele fica jogado numa cisterna vazia. O verso 25 ao verso 27 diz assim que os irmãos então, sem saber o que fazer com José, talvez na cabeça deles eles dissessem assim: poxa, ele conta tudo ao nosso pai, ele vai contar o que nós fizemos a ele. Então eles resolvem vender eles para os mercadores midianitas, e ele é vendido e ele é levado para o Egito como escravo. Então agora aqui começa para José toda esta saga, todo este dilema de dor, de sofrimento, de incompreensão, de angústia, de incerteza, de medo. Começa então essa noite tem um início na vida e na existência de José. E o que é curioso, eu sempre uso essa palavra curioso, mas é curioso mesmo, que esse mesmo processo ele tem um início paralelo na vida de Jacó. Porque o texto de Gênesis, no capítulo 37, do verso 32 ao verso 35, diz assim que eles enviaram a túnica talar de mangas compridas
e fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não de teu filho. E ele reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. E aí ele chega a uma conclusão: um animal selvagem o terá comido, e certamente José ele foi despedaçado. O texto sagrado diz então que Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato, chorou o seu pai. Começa aqui também essa noite na vida de Jacó, pela perda na mente dele do filho amado. Ele não sabia daquilo que os irmãos, os seus filhos, tinham arquitetado contra José. Eu também vejo essa noite chegando e de maneira interminável agora para José, porque imagine, meus irmãos, eu fico pensando quais foram os sentimentos de José. O que o coração de José sentiu, quais foram os sentimentos que invadiram o coração de José, tomaram a alma de José, esfacelaram com o espírito de José, dizendo: poxa, eles são os meus irmãos, mas os meus irmãos fizeram isso comigo. Quanta angústia, quanta incompreensão, quanta dor, e parece que não termina nunca, porque depois ele passa por um outro momento, e eu vejo esse momento interminável de noite na vida de José, quando ele vai morar na casa de Potifar, o oficial de Faraó. O capítulo 39, o texto do capítulo 39, no verso 2, nos traz a informação, e eu acho isso também muito lindo, que diz assim, que o Senhor era com José. E aí diz assim o texto: o Senhor, e no caso aqui a referência ao Senhor é o Senhor Deus, ele era com José, e ele veio ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E eu vejo aqui, gente, com alegria eu posso dizer isso, eu vejo aqui uma confirmação de um princípio, da verdade, de uma verdade que a palavra de Deus expressa. Deus anda com a gente em todo tempo. Deus está conosco em todo o tempo, mesmo na noite da nossa existência, Deus está com a gente. Talvez isso pudesse trazer um pouquinho de alívio a José, mesmo sentindo saudade da sua casa, de teu pai, da tua família, mas isso, na verdade, agora, sendo ali um hóspede, um trabalhador, um escravo na casa de Potifar, ele começa a perceber que Potifar o trata muito bem, ele começa a ganhar, aliás, ele ganhou a confiança de Potifar, e ele então começa a se sentir melhor. Talvez ele comece a pensar assim: poxa, o dia vai raiar, daqui a pouco chega o sol sobre essa escuridão que eu estou sentindo. Muito embora, com certeza, José sentisse muita saudade de sua casa, de seu pai, da sua família, dos seus irmãos. Só que o texto diz assim que logo essa pequena luz, esse pequeno foco de luz, embora Deus estava com ele, parece que terminou logo, porque o texto sagrado diz no verso 39, versículo 7, que José se recorda logo, sentindo na pele o poder e a força dessa noite escura sobre ele. Versículo 7 do capítulo 39 diz assim, que aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse para ele: deita comigo. Aqui nesse texto, nessa passagem, nessa porção da Escritura, nessa história, você conhece essa história. Ele nega absolutamente qualquer contato nesse sentido com aquela mulher. Só que essa mulher, ela mente a respeito de José. Então José é expulso da casa de Potifar. E da casa de Potifar, que seria, como eu disse para os irmãos, o início de um processo de mudança, onde talvez José pensasse assim: poxa, a minha noite está terminando, a noite está acabando. Inicia todo um processo de escuridão na vida dele de novo. Ele vai para a prisão, ele é jogado no calabouço. E o texto no verso 19 e 20 do capítulo 39 diz assim que, tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, no caso Potifar, como lhe tinha dito,
Desta maneira me fez o teu servo. Então a ira se acendeu no coração daquele homem. E o Potifar, o senhor de José, o tomou e o lançou no cárcere. E o texto sagrado diz que ele ficou no lugar onde os presos do rei estavam encarregados ou encarcerados. E ali ele ficou na prisão. Você consegue imaginar a tristeza de José? Você consegue imaginar a angústia na alma de José? Você consegue imaginar a dor que este homem sentiu? Esse processo, então, de noite, na existência, na vida de José, parece interminável. E nós vemos isso, então, agora, já a partir desse texto, quando ele é jogado na prisão, onde estavam os presos do rei. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, meus irmãos, eu creio nisso de todo o meu coração. Deus é Deus em qualquer lugar. Deus é Deus em qualquer lugar. Como diz aquela passagem, o povo de Deus guerreando, Deus é Deus no vale, Deus é Deus nos montes, Deus é Deus na tua casa, Deus é Deus aonde você estiver. Se você for fiel a Deus, Ele nunca deixará de ser fiel a você. E Deus cuida da gente em qualquer lugar, em qualquer estação. Deus cuida da gente durante o dia. Deus nos guarda durante o dia. Deus nos guarda durante a noite. Deus nos guarda na escuridão da noite. Deus nos acompanha o tempo inteiro. Deus cuida de nós nos desertos da nossa existência. Deus cuida de nós nas longas noites da nossa existência. E o texto em Gênesis, no capítulo 39, do verso 21 ao 23, diz que depois de ser jogado na prisão, novamente nos diz o texto, o Senhor, porém, era com José. Olha que coisa linda, o Senhor, porém, era com José. Toda uma trama, todo um dilema, toda uma situação, toda uma angústia, mas o Senhor era com José. E a Bíblia fala que ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E a Bíblia fala que nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O que eu vejo de coisa linda aqui, olhando para essa história, ou talvez você possa então me perguntar, o que o Senhor vê? O que você vê olhando para essa história? Eu vejo em primeiro lugar que não é fácil viver nossa vida quando a noite da existência chega nos trazendo essa escuridão. O salmista no Salmo 23, no verso de número 4, ele fala assim que a sensação nesses momentos é uma sensação de sombra da morte. A sensação é de você sair daquele lugar que era um paraíso, um lugar que o salmista Davi descreve como um lugar que parece um paraíso, com águas tranquilas, com árvores frutíferas, e de repente ele fala, agora eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Eu vejo isto, que não é fácil você passar pelo vale da escuridão, que não é fácil você passar uma noite inteira na escuridão. Em segundo lugar, mas eu vejo que mesmo diante da verdade dessa dificuldade, Deus anda com a gente. Mesmo diante da verdade dessa situação contrária, da tribulação, do dia mau, como eu preguei no domingo aqui, que chega, Deus ainda nos ajuda. Em terceiro lugar, eu vejo isso, a condição de nós olharmos para Deus, como Davi olhou para Deus e diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Na noite escura, Deus está comigo. Na noite escura, Deus está com você. Na noite da intranquilidade, da incompreensão, Deus está com você. Lá na prisão, José, ele interpreta o sonho do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. A interpretação de José, do sonho dos dois, já que José ouve que eles tiveram um sonho, a interpretação foi exatamente do jeito que José disse que aconteceria. Aquilo que José disse aconteceu. O padeiro do rei, ele foi
enforcado e o copeiro foi restituído ao seu cargo. José faz um pedido ao copeiro. E quando eu vejo aqui no texto de 40, de Gênesis, versículo 14, o pedido que José faz ao copeiro, eu vejo que José está angustiado. Quem quer ficar na prisão? Muito embora ali Deus estava com ele, Deus cuidava dele, Deus era benigno com ele, mas ele não queria ficar ali. E o texto diz assim, que José fala então para o copeiro que foi restituído ao cargo depois de 3 dias, como José interpretou o sonho. Ele fala assim, porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Olha a afirmação de José, a certeza de José, a convicção de José. E rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa. Eu vejo aqui um grito de socorro. Eu vejo aqui uma alma que grita, a angústia está machucando a vida de José. O texto no verso 1 do capítulo 41 nos diz assim que tudo isto acontecendo com José, ele teve que ficar ali depois da interpretação desse sonho durante 2 longos anos completos. Mais 2 anos ali, José vivenciando aquela situação, aquele drama, aquela angústia, aquela incompreensão, aquele ponto de interrogação enorme em pensar, poxa, mas eu fui fiel ao meu Deus sempre, eu aprendi com meu pai a fidelidade a Deus, os meus irmãos me venderam, me jogaram para o Egito, no Egito eu vou para a casa de Potifar, sou fiel a Deus em primeiro lugar, fiel a Ele, não toquei em sua esposa, agora estou aqui na prisão, e agora este homem se esqueceu de mim completamente. E o texto então diz assim que se passaram 2 anos completos. Mas louvado seja Deus, porque um dia a noite acaba, gente. O sol da justiça um dia brilhará sobre nossa cabeça, sobre a nossa vida, nos trazendo graça e nos trazendo cura em nossa alma. E aí a Bíblia fala que Faraó também sonha. E Faraó teve sonhos, na mesma noite, 2 sonhos, e ele acordou perturbado em seu espírito. Ele sonhou que tinha, na beira da margem do rio, 7 vacas lindas, fortes, ali passeando pelo rio, e apareceram 7 vacas magras, famintas, com um aspecto feio, e essas vacas magras, elas engolem as 7 vacas. Ele dorme, volta a sonhar, ele tem um sonho semelhante com espigas boas, espigas bonitas, que surgem em seu sonho, mas outras espigas nasciam mirradas, que foram devorando aquelas espigas boas. E ele então fica totalmente perturbado. O texto sagrado aqui diz assim que nessa hora ele chama os seus magos, só que ninguém foi capaz de interpretar o sonho. O texto que está aparecendo aí diz assim, de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia lá no Egito que interpretasse. E nessa hora então que o copeiro, ele se lembra de José. É nessa hora que o copeiro então, ele vem à memória dele José, aquele hebreu, aquele escravo que estava ali, preso, que cuidava de todos os presos, ajudando o carcereiro. E aí ele diz assim para Faraó, do verso 9 do capítulo 41, então disse a Faraó, o copeiro-chefe, eu lembro das minhas ofensas. Tem uma tradução, eu não me lembro qual é agora, que fala assim, lembro-me dos pecados, eu me lembro hoje dos meus pecados. Ou seja, aquilo que ele prometeu a José, ele não cumpriu. E ele conta tudo, exatamente tudo a Faraó a respeito dos sonhos que ele teve, que o padeiro teve, e conta a respeito de José, a interpretação que José deu para os dois e o que aconteceu de fato. Aquilo que Deus revelou a José, a interpretação que Deus deu a José, foi isso que aconteceu. José revelou os 2 sonhos, né? E os 2 sonhos aconteceram. O texto bíblico diz assim que mandam chamar José, ele faz sua barba, e aí sem que ele soubesse agora, a vida dele está mudando. José, ele revela os 2 sonhos de Faraó e diz assim para Faraó, Faraó, esses 2 sonhos que você teve, na verdade ele tem apenas um significado.
E aí José fala assim, olha, o que vai acontecer, o que este sonho quis mostrar a você, faraó, é que o Egito vai passar por 7 anos de grande abundância, por toda a terra do Egito. O Egito vai passar por um processo de grande estabilidade financeira, tudo de bom. Porém, quando esses 7 anos terminarem, a fome que vai existir vai superar a abundância dos 7 anos que você está vendo de prosperidade. Não vai ter como, na verdade, você se lembrar do período de 7 anos de abundância. A escassez será tão grande que os homens, as mulheres do Egito vão se esquecer de tudo que eles tiveram de abundância naqueles primeiros 7 anos. Eu concluo dizendo para você que você conhece a história. Você lembra o que aconteceu com José. José, ele então foi nomeado pelo governador do Egito, o faraó, um governador abaixo dele. O capítulo 41 do livro de Gênesis, no verso 40 até o verso 42, diz que faraó falou assim para José: você vai administrar a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, todo mundo vai obedecer o que você falar, José. Somente no trono eu serei maior do que você. Disse mais faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, e fê-lo vestir de roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço com um colar de ouro. Então José, lá em Gênesis 46, do 29 ao 30, José, então, agora ele é o governador do Egito. E tudo aquilo que José disse para Faraó aconteceu. 7 anos de fartura, 7 anos de abundância, mas a fome e a escassez chegou. E aí os irmãos de José, os filhos de Jacó, também passando necessidade, a terra passou por esse processo de fome. Eles ouvem dizer que lá no Egito tinha pão, tinha alimento. E eles vão até José. Eles vão até o Egito. José os conhece, melhor dizendo. E a história você sabe, José finge não conhecê-los, José segura alguém como prisioneiro, diz que eles eram espias. José está ali vendo os seus irmãos não o reconheciam. Agora, o sonho que José tinha lá atrás, quando ele disse que os feixes, que ele teve um sonho que os feixes, o feixe dele estava em pé e os outros feixes se encurvavam diante dele, o sol e a lua se encurvavam diante dele, e o pai disse assim: poxa, o que você está querendo dizer? Que nós vamos se curvar diante de você? Mas o pai guardou aquilo no coração em silêncio. Os irmãos ficaram irados com ele. Só que aí José então se dá a conhecer aos seus irmãos, o texto sagrado, e quando eu disse da doçura de José, eu falo isso pensando exatamente naquilo que a história nos conta, quando José se revela aos seus irmãos e os abraça e chora, que o texto diz que a casa de Faraó ouviu o choro de José, e José se alegra muito, 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 quando ele abraça os seus irmãos, pergunta do seu pai, os irmãos dizem que o pai está vivo. E aí no capítulo 46, do verso 29 e 30, diz assim que então José, ele aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, a terra de Gósen, porque agora Jacó foi até o Egito. E ele apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. E disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Aqui termina a angústia de um pai. Aqui a noite de Jacó, que eu disse que é um paralelo com aquilo que aconteceu com José, quando José começa aquela peregrinação da noite na alma dele, Jacó também começa. Quantos anos chorando a morte de um filho. A noite de escuridão, tanto na vida de Jacó como na vida de José, termina. Na vida do pai, quantas vezes ele chorou, ele disse para os filhos, para os irmãos de
de José, que ele ia chorar o filho até ele encontrar com o filho na sepultura. Era um golpe para ele ter perdido aquele filho que ele tanto amava. E agora, então, a escuridão de Jacó, ela termina. A noite de escuridão de José também terminou. E aí diz o texto em Gênesis 50, no verso 18 ao 20. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele, e diz assim: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso eu estou no lugar de Deus? E olha o que José diz, gente. E é justamente por conta de histórias como esta, que eu tenho que, pela fé, crer de todo o meu coração, que existem as noites escuras da nossa vida. Sim, elas são reais. Que existem, sim, as noites escuras em nossa vida, e elas parecem intermináveis. Sim, é verdade, elas existem. Mas eu sei que tudo, e em todo momento, ou em todas as coisas, em qualquer situação, Deus está cuidando da gente. E olha o que José respondeu para os irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Antes de eu terminar, e se eu terminasse aqui falando somente, ou afirmando somente que existe noite sem fim, não seria legal, né? Todo mundo ficaria essa noite aí na casa de vocês angustiados. Mas eu termino dizendo que eu creio que Deus estará com a gente sempre. Sempre, sempre. Pois assim é que eu creio. E quando eu vejo histórias como esta de José, eu creio mais ainda. Sabe por quê, gente? Porque Deus não muda. Porque Deus jamais mudará. Porque Deus é com a gente sempre, sempre, sempre. O texto também diz assim, eu não marquei esse texto, para os meninos projetarem aí, para a Camilinha projetar, no caso. Mas eu me lembro que os irmãos de José disseram assim para ele, quando o pai morre: agora o nosso irmão vai vir para cima da gente, vai nos judiar, vai nos matar, vai nos prender, vai fazer alguma coisa. E aí eles vão até José e falam: olha, nosso pai te mandou dar um recado ainda em vida, que quando acontecesse isso, que você nos perdoasse, que você não ficasse magoado, chateado, triste contra a gente. A Bíblia fala que José chorou muito, porque José, na verdade, viu que aquilo era só uma insegurança da parte deles. E José disse que cuidaria deles e jamais os abandonaria. Então, quando eu vejo uma história assim, eu fico carregando uma única certeza no meu coração, uma única certeza. Quando a noite da nossa existência, ela parecer não ter fim, quando a noite da nossa existência, ela parecer não acabar, quando a noite da nossa existência, ela parecer ser tão angustiosa, tão difícil de suportar, eu tenho uma palavra de Deus para você. E essa palavra de Deus para você é a palavra de Davi, no Salmo 30, no verso 5. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria do Senhor, o sol da justiça, ele virá pela manhã, vai amanhecer sobre você. A noite ela pode demorar a passar, mas a certeza que nós temos é que o dia chegará, em nome de Jesus.